Você sabe qual é o órgão que mede de 3 a 5 vezes o tamanho de um ser humano? A resposta é a seguinte: o intestino. Entre delgado e grosso, são de 5 a 8 metros de comprimento. Essa mucosa intestinal, cheia de vilosidades, microvilosidades, ela fica como um novelo de lã dentro do nosso corpo. Aliás, esse órgão é responsável pela digestão, pela absorção de nutrientes e, portanto, a forma como nos alimentamos tem reflexo direto na saúde do nosso intestino. Assunto de hoje aqui no Ver Mais, e para nos explicar mais a respeito, eu recebo a Gabriela Bastos, que é nutricionista, atende na Clínica Madre. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Gratidão por estar aqui falando sobre saúde, que é tão importante para todos nós. Especialmente a saúde intestinal, né? Muitas vezes a gente não dá bola para esse órgão tão importante do nosso organismo que controla tantas coisas, né? Para a gente começar, como que vamos falar de mastigação. Como que a mastigação, ela impacta então na saúde do nosso intestino? Tudo começa pela boca, né? A mastigação é muito importante porque é a primeira fase da digestão, né? A gente começa ali a trituração do alimento, porque no estômago a gente não tem trituração, né? Então a boca, essa parte da mastigação precisa estar bem alinhado, a gente precisa mastigar muito bem os alimentos. A gente se fala em cada garfada 30 vezes, né? Cada garfada. Não gosto muito de ficar contando quantas vezes mastigar, né? É legal a gente observar se está bem pastoso, para depois poder engolir, né? A gente está vendo até uma demonstração que eu não tinha visto. A Gabriela nos mandou essa arte mostrando ali, né? Uma avelã, né? Uma castanha. Sim. E aí, quando a gente mastiga 2 vezes, não tritura nada, né, Gabriela? E aí, aos pouquinhos, mostrando. E tem até a mãe costuma falar muito isso para filho, né? Mastiga. Mastiga bastante. E aí, 30 vezes é o recomendado. É claro que a gente não fica contando, como você falou, mas aqui dá para mostrar bem certinho como esse alimento vai para o nosso intestino, né? Exato. E assim, observar, no começo a gente pode contar, mas depois, até para curiosidade, quantas vezes que eu mastigo, né? Tem gente que come tão rápido, é tão no automático, às vezes fica olhando tela, celular, né? Então, observar ali a mastigação é muito importante, porque dessa forma, se eu mastiguei pouco, partículas menores vão para o estômago, né? E o intestino vai receber essas partículas. Quanto mais triturado, mais contato, mais superfície de contato eu tenho com esse alimento, né? Então, se eu estou mastigando bem, deixo bem trituradinho, no meu estômago vai vir o suco gástrico, que vai participar da digestão, e depois vai para o intestino, essas partículas bem trituradas. Se não está tão pequena assim, a gente não vai estar absorvendo tão bem os nutrientes, porque é no intestino que a gente absorve, né? Então, os nutrientes, eles são absorvidos quando a gente tem uma boa mastigação. Exato. Por exemplo, quando já está mais pastoso, mais líquido. Quando tem pedaços demais, a gente está perdendo esses nutrientes, né? Sim, e até isso faz com que muitas vezes a gente sinta uma distensão abdominal. No intestino, né, as bactérias, quando está mais aumentada essas partículas, quando elas estão maiores, as bactérias fermentam esse alimento, gerando mais gases. E aí o trânsito intestinal também fica comprometido dessa forma. Esse é um sinal de que a saúde do intestino, ela não vai bem, né? Quando tem essa distensão abdominal, quando se sente estufado demais, né, Gabriela? Sim, E isso é por conta da mastigação. Às vezes a gente precisa trabalhar também, ver se precisa corrigir, né, a dentição, enfim. É necessário estar atento aos sinais e sintomas que o nosso organismo está mostrando, né? Verdade. Agora, a gente também precisa falar da forma como esse bolo fecal é eliminado, né? Então, a partir do momento que a gente faz toda a digestão, né? Como você comentou, vai para o estômago, passa pelo intestino, absorve os nutrientes, observar também as fezes é importante. Com certeza. As fezes mostram muito como que está essa digestão.
né? Se eu não tenho me hidratado muito bem, se eu tenho comido poucas fibras, esse trânsito intestinal ele fica mais lento, até mesmo ali essa parte da própria microbiota intestinal, né? A gente tem muitas alergias muitas vezes e às vezes um alimento natural ele pode causar alergia para mim. Então, os alimentos que a gente mais reage pode ser ao feijão preto, à clara do ovo, à batata doce, ao amendoim também. Então, é necessário que a gente se conheça também. Claro, porque muitas vezes a gente fala da base da alimentação, uma alimentação saudável, mas determinados alimentos então podem causar essas reações, né? Podem. Isso que a nutrição funcional faz. A gente ir em consultório, a gente vê como que... Por isso que a dieta não é para todo mundo igual. Todos, né? E inclusive a parte de digestão, como começa na boca, se eu mastigo mal, chega no meu estômago partículas maiores, tem mais arrotos, né? Sim. Os gases, eles ficam e a má digestão vai acontecendo. Chegando no intestino partículas maiores e a gente não absorve muito bem os nutrientes, essas bactérias vão fermentando esses alimentos, gerando gases, o trânsito intestinal fica comprometido, aí retenção de líquido pode acontecer. A gente está trazendo até essa arte, né, que é uma figura, e esse é um papo que tem que acontecer em consultório, né, Gabriela? Mas a gente sempre traz aqui no Ver Mais esses detalhes que é para encorajar você que vai na consulta a falar a verdade, a falar como mastiga, a explicar, né, como que está sendo o dia a dia, para que profissionais como você da nutrição possam identificar o que está faltando e de que forma que pode melhorar, né? Sim, é super natural falar de fezes, né? Com certeza, a gente está vendo aí os modelos, né? Por exemplo, onde sinaliza uma consistência normal, ou obstipação, né? Sim. Então, se o paciente não for verdadeiro, vai ficar difícil ajudar, né? Sim, e muitas vezes eles nem observam. Então é necessário, quando a gente faz um acompanhamento nutricional, a gente fica mais atento, tanto à rotina alimentar, como a esses sinais e sintomas e observar mesmo as fezes, né? Porque daí a gente tem ideia de como que está essa digestão. A excreção, né, do bolo fecal, é necessário que a gente tenha, veja como que está, porque é necessário que ele esteja mais durinho, consistente, que passe com facilidade. Também tem um outro tema que é muito importante da gente tratar, que é quando alguns alimentos nos ajudam com a imunidade, né? E isso tudo também processa no nosso intestino, né, Gabriela? Tem alimentos que são do bem da imunidade? Com certeza, tudo que vem da terra traz os nutrientes necessários para a gente, né? Então a gente tem que ver como que está a alimentação, o que aquele prato traz para a gente, né? O que aquela comida traz. Então se fala muito em descascar mais e desembalar menos. São alimentos que vêm da terra, né? Que tem nutrientes, quanto mais colorido o prato melhor. Cada cor, né? Os alimentos verdes escuros têm bastante magnésio, coloração amarela, que tem mais vitamina C, tudo isso vai fortificar o nosso sistema imune. E o intestino, é muito importante a gente saber que ele está absorvendo bem os nutrientes, ele está saudável, a mucosa intestinal está mais saudável, ele não vai reagir a essas doenças. Por exemplo, agora, né, começa a mudar a temperatura, quem tem rinite sabe, começa a ficar mais atacado, e a gente trazendo uma alimentação mais anti-inflamatória, faz com que os sinais e sintomas da rinite fiquem mais leves também. É verdade, acaba favorecendo, né, com outros sintomas, né, evitando que apareçam esses sintomas. Para a gente encerrar, queria pedir a arte das unhas, porque muitas vezes a gente também descobre que a nossa saúde do intestino não está bem, quando percebe ou queda de cabelo, ou as unhas enfraquecidas, ou com textura e coloração diferente. A gente tem aqui uma demonstração, né, Gabriela? Explica pra gente. Sim, o nosso corpo é muito sábio, ele vai dando sinais, né? Então, assim, uma unha muito fraca, quebradiça, aquela de folhas, né? Pode ser falta de magnésio, tanto ela quebrar muito, pode ser falta de ferro também. A unha mais abaulada pode ser um sinal grave de desnutrição. E observar também unhas mais escuras ou com fungos, não só da mão, mas do pé também. Pode ter, a microbiota intestinal está refletindo fora,
né? Então a unha ali com micose, com fungo, né? Então a gente tem que ver como que está o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Gabriela, você atende ali na Clínica Madre e é de rotina, né, esse atendimento para fazer com que as pessoas tenham mais saúde através da nutrição, né? Com certeza. É tudo, né? O nosso alimento é o nosso combustível, é o nosso remédio. É importantíssimo. Então, assim, consulta com nutricionista não é só quando a gente quer perder peso, é quando a gente, inclusive, está bem, né? Que é para continuar ainda melhor, né? Com certeza. Gabriela, obrigada pela presença aqui no Ver Mais. A gente conversou com a Gabriela Bastos, que é nutricionista, atende na Clínica Madre e veio nos esclarecer mais, especialmente hoje, sobre a saúde intestinal aí com essas dicas preciosas. Obrigada. Nada. Até.